13ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Cabreúva em 6 de junho de 2018. Solicito a primeira secretária para que faça a chamada dos senhores vereadores. Adriano Alves de Castro. Presente. Ana Paula dos Santos. Presente. Antônio Carlos Mangini. Presente. Aparecido Rogério Fonseca. Presente. Arnaldo Zicati. Presente. Márcio Alexandre Marcondes dos Santos. Presente. Marlúcia de Fátima Valente. Presente. Noemi Medeiros Bernardes. Presente. Rodrigo José Sante. Presente. Havendo número regimental invocando a proteção de Deus, declaro iniciados os trabalhos da presente sessão ordinária. Considero aprovada a ata da 12ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Cabreúva, realizada em 23 de maio de 2018, uma vez que cópias da mesma permaneceram sobre a mesa da primeira secretária pelo tempo regimental e não foram feitos pedidos de impugnação ou de retificação. Expediente recebido de diversas localidades. Peço à primeira secretária proceder à leitura do convite encaminhado pelo Rotary Club de Cabreúva. Rotary Club de Cabreúva, Distrito 4.330, fundada em 30 de março de 1994. Convidamos o Rotary Club de Cabreúva, tem a honra de convidá-los para a homenagem dos alunos destaque de 2017, onde receberão a premiação como alunos destaques aqueles que tiveram comprometimento diário com as tarefas, assiduidade, pontualidade, disciplina, organização e participação nas aulas, sendo merecedores de congratulações pela superação das dificuldades encontradas e pelo desenvolvimento cognitivo durante o ano. Rotary de Cabreúva. Dia 7/6/2018, horário às 19 horas, local Centro de Cultura e Lazer Silva Covas, na Avenida Vereador José Donato, Vilarejo, Cabreúva. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrado o expediente da presente sessão ordinária. Ordem do dia. Solicito a primeira secretária para que faça a chamada dos senhores vereadores. Adriano Alves de Castro. Presente. Ana Paula dos Santos. Presente. Antônio Carlos Mangini. Presente. Aparecido Rogério Fonseca. Presente. Arnaldo Zicati. Presente. Márcio Alexandre Marcondes dos Santos. Presente. Marlúcia de Fátima Valente. Presente. Noemi Medeiros Bernardes. Rodrigo José Sante. Presente. Havendo número legal, dou início à ordem do dia da 12ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Cabreúva. Peço à primeira secretária proceder à leitura da pauta da ordem do dia. Pauta da ordem do dia da 13ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Cabreúva, a ser realizada em 6 de junho de 2018, quarta-feira, às 19 horas. Discussão e votação do projeto de lei complementar número 011, de 3 de abril de 2018, da Prefeitura Municipal, que dispõe sobre a alteração do artigo 56, parágrafo 1º da Lei Complementar número 383, de 5 de janeiro de 2016, e da outras providências. E discussão e votação do projeto de lei número 031, de 14 de maio de 2018, da Prefeitura Municipal, que autoriza a abertura de crédito suplementar e da outras providências. Câmara Municipal de Cabreúva, em 4 de junho de 2018, Antônio Carlos Mangini, vereador presidente. Tendo em vista que o projeto de lei complementar número 11, de 3 de abril de 2018, da Prefeitura Municipal, que dispõe sobre a alteração do artigo 56, parágrafo 1º
da Lei Complementar número 383, de 5 de janeiro de 2016, e da outras providências, que encontra em tramitação nessa Casa de Leis, sendo de pleno conhecimento dos senhores vereadores, coloco em discussão o referido projeto de lei complementar. Peço a palavra. Tem a palavra a vereadora Noemi Bernardes. Esse projeto de lei que fala sobre o interstício dos professores, fui em todas as escolas, conversei com os diretores, conversei com os coordenadores e ouvi a categoria. A grande maioria optou por 2 anos. Aí eu propus uma emenda. E aí, pela análise jurídica, a emenda é inconstitucional. Eu não poderia apresentar essa emenda porque onera os cofres públicos. Então, aí eu quero ler aqui a análise jurídica do Dr. Jefferson. Conforme previsto no regimento interno desta Casa, compete à assessoria jurídica analisar e opinar sobre o aspecto constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa de todos os projetos de lei ou emendas para efeito de admissibilidade e tramitação. Então, é de praxe nessa Casa, primeiro a gente passa para um parecer jurídico, para depois a gente apresentar essa emenda. Aí o parecer do doutor. Ainda que sejam relevantes e meritórias as razões que justificam a pretensão da vereadora Noemi Medeiros Bernardes, a emenda modificativa ao presente projeto de lei complementar número 11, ao estabelecer a minoração do interstício de 3 anos para o de 2 anos, no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 56, invade a esfera de atuação do Poder Executivo e impõe severa mácula ao princípio fundamental da separação de poderes, conforme o disposto no artigo 2º da Constituição Federal. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Enfim, essa era um anseio da categoria que eu apresentasse a emenda por 2 anos, para 2 anos, mas não será possível essa emenda. Discussão? Em discussão? Tem a palavra a vereadora Marluce. Esse projeto é bem... A gente sabe que talvez, igual muitos de vocês, e eu respeito cada um, que pensa nisso como também uma gratificação, ponto. Porém, eu estudei e vejo esse projeto como a qualificação dos profissionais visando a qualidade do nosso ensino, ponto. Tá, beleza. Com isso, muitos foram para o lado da quantidade, de fazer quanto mais títulos para que isso fosse uma certa forma de um reajuste. Olhando isso, se a gente continuar nessa meta, o problema vai chegar a um caos. Então, é um problema que realmente não tem quanto. Quanto à emenda da vereadora, por que não pode ser? Justamente por oneração dos cofres públicos. Imaginemos que, isso é lei, o vereador não pode fazer uma emenda onde a gente vai ter essa oneração. Se passarmos de 3 anos para 2, em 6 anos, vocês teriam direito a entregar 3. Em 6 anos, passando para 2 anos, vocês entregariam 2. Com isso, exoneramos o cofre público e não tem outra saída, não conseguimos fazer essa emenda. Então, é isso. Ainda em discussão? Continue a discussão ao projeto. Coloco em votação o projeto de lei complementar número 11 de 2018. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se levantem. 4 votos a favor, 4 votos contra. Então, teremos o voto de Minerva dessa presidência. A minha colocação, quero justificar o meu voto. Nós tivemos reuniões antecipadas, onde esteve presente aqui a funcionária Rosângela 25. Na ocasião, o secretário adjunto, que hoje se faz presente, estava de férias.
E foi proposto para a Rosângela que ela conversasse com a comissão de educação da Câmara participasse também dessa conversação para ouvir os profissionais da educação, pois nós temos que prezar, assim como a vereadora Marluce falou, a questão de não onerar os cofres públicos. Existe essa preocupação e nós somos responsáveis por isso, sim, nós vereadores. Porém, nós não tivemos uma resposta da Rosângela, nem por parte da secretária. Então, hoje aqui, eu declaro meu voto contra o projeto. Então, o projeto está reprovado. Tendo em vista que o projeto de lei número 31, de 14 de maio de 2018, da Prefeitura Municipal, que autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências, se encontra em tramitação nessa Casa de Leis, onde os senhores vereadores possuem pleno conhecimento sobre a matéria, coloco em discussão o referido projeto de lei. Em discussão? Presidente, desculpa. Tem a palavra a vereadora Paula Santos. Projeto de lei 31. É um convênio para alta e média complexidade. Esse valor de R$ 273.465,78 vai para a Secretaria de Saúde, da qual a Secretaria de Saúde vai tentar fechar um convênio com o Grendac, tá? Para neuropediatria, que hoje não é ofertado pelo SUS, ecocardiograma infantil, que não é ofertado pelo SUS, e as pequenas cirurgias como fimose. A secretaria também, com esse dinheiro, vai tentar dividir esse dinheiro em 3 partes, para ACD. Rose, você me perguntou ontem sobre a sua prótese, órtese, eu falei que eu ia atrás, a Secretaria de Saúde vai tentar fechar com esse dinheiro aí, com a ACD, para prótese e órtese, tá? A gente torce para que dê. E um pregão para oftalmológico na questão de cirurgia de retina, que hoje também não é ofertado pelo SUS. Então, assim, tem o meu apoio, né, como vereadora da saúde, com certeza, porque vai ser bem empregado o dinheiro. Ainda em discussão? Em discussão? Coloque em votação o projeto de lei número 31 de 2018. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Favorável ou contra, Márcio? Por unanimidade, o projeto foi aprovado, projeto número 31 de 2018. Terminada a ordem do dia, passamos para o uso da palavra em tema livre. Solicito ao segundo secretário para que apresente o nome dos vereadores inscritos para o uso da palavra. Noemi Medeiros, Ana Paula dos Santos e Marluce Valente. Franqueada a palavra para a vereadora Noemi Bernardes. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas. Boa noite a todo o público presente, aos meus amigos da educação aqui presente. É árdua a luta da gente, mas nós estamos aqui para ser a voz de vocês aqui dentro dessa casa. Com relação ao que foi votado hoje, a não aprovação da questão do interstício, assim como o vereador Mangini já disse anteriormente, foi conversado nesta casa com a Rosângela 25, que conversasse com a categoria. E o que aconteceu? Essa conversa não ocorreu. E o plano de carreira, ele era para ter sido revisado já, e não foi. Então, com relação à questão do interstício, realmente é necessário que haja esses interstícios para não dar um boom na folha de pagamento do executivo, da prefeitura. Porém, o plano de carreira tem muita coisa a ser consertado e era para ser revisado.
E o meu parecer, desde o início, embora eu fui conversar com os professores e os diretores, o meu parecer, desde o início, inclusive conversei com a Roseli, com a secretária da Educação, era que, se houve uma comissão do plano de carreira, por que não foi chamado essa comissão para mudar alguma coisa? Então, eu falei para os meus amigos que eu não me via no direito de mudar um plano de carreira, sendo que foi conversado que tinha, né, a comissão, que tem essa comissão. Então, precisa de diálogo. E uma outra coisa que muito me entristeceu, que na última sessão, nós votamos um projeto de lei sobre a questão da regularização de terrenos no município, e antes disso, saiu inclusive no jornal, foi chamado os engenheiros, foi chamada a Secretaria de Obras e o prefeito para conversar uma lei que iria descer para nós. Por que não teve a mesma atenção com os professores? Se a educação é prioridade, então por que não conversou com os professores? Por que não chamou a comissão para conversar, para falar, olha, é preciso mudar esse plano de carreira? É preciso ter esse interstício? É preciso. Só que se eu tenho uma comissão, então que se dê voz a essa comissão. Tem uma outra questão no plano de carreira também, que os diretores ainda não foram avaliados, e eles precisam passar por avaliação para depois ter a evolução. Então, como que vai fazer isso retroativo se ninguém avalia? Então, precisa também arrumar isso. Há um outro erro no plano de carreira, que por lei federal, o supervisor, ele precisa ser concursado. E aqui no município, os supervisores não são concursados. Então, o professor, ele passa de professor, no máximo diretor. Supervisor, ele não consegue ser. Só que a Constituição garante que ele pode prestar concurso para ser supervisor de ensino. Então, precisa também mudar. Então, a revisão é fundamental, tanto para não onerar os cofres públicos, como também para não prejudicar os professores. E uma outra coisa que eu quero deixar bem claro para vocês e que eu já tenho conversado. Saiu uma mensagem falando de uma suspensão de 120 dias da entrega de pós-graduação. Isso é ilegal. Não pode suspender uma lei. Enquanto não surgir uma nova lei, não pode simplesmente falar congela por 120 dias. Então, todos que têm pós-graduação para entregar, entrega, protocola e vale a data do protocolo. Para deixar bem... E, inclusive, foi conversado com o doutor Conrado, com o vereador Mangini e o doutor Jefferson, que aqui está presente. Então, cumpra-se a lei. Boa noite a todos. Tem a palavra a vereadora Paula. Boa noite, os nobres colegas, presidente da Câmara. Em nome da diretora Regina, eu cumprimento todos os professores e diretores aqui presentes. Depois da explanação aí da minha nobre colega vereadora Noemi, é até difícil adentrar com tanta perfeição no assunto, mas estudei o assunto e eu vou seguir uma linha que eu falei na última sessão. Quando se tem diálogo com o funcionário, as coisas são diferentes. E talvez seja isso que esteja faltando. Então, em momento algum, vou me arrepender desse voto. Pelo contrário, eu me orgulho desse voto, porque eu acho que precisa ter conversa. Nenhum gestor, torna a falar presidente Mangini, nenhum gestor consegue seguir em frente se não fizer diálogo com seus funcionários. Nós vimos o que aconteceu com os funcionários da saúde, dentro da lei, porém de uma forma errônea, poderia ter sido conversado,
e eu senti isso na pele. Então, nós, quando recebemos a Rosana 25, da qual tenho muita admiração, tá? A gente solicitou que fosse conversado com essa comissão que foi feita quando foi feito o plano de carreira. Se tem uma comissão, tem que ter conversa. E eu tenho certeza que se tivesse tido uma conversa com a comissão, todos teriam chegado a um consenso. Seria bom para ambas as partes. Eu não sou nenhuma vereadora alucinada, né, que vou aqui querer onerar os cofres públicos, mas me desculpe, eu também não vou assumir essa responsabilidade da qual vai mexer no bolso de cada um de vocês. Como vereadora, a gente tem que ter sempre a certeza de tudo aquilo que a gente está fazendo. E a comissão, eu acho que ela pode agora retomar os trabalhos. Eu acredito que não vai ficar parado, né? Eu acredito que vai ser retomado. E não adianta depois falar que o vereador votou de uma forma que vai onerar os cofres, porque realmente não cabe a nós. Cabe, sim, ser revisado o plano o quanto antes. Prioridade para a revisão do plano da educação. É isso que eu deixo. Tá? Eu agradeço a todos, boa noite, e que vocês compareçam mais às sessões da Câmara. Acredito que a Paula e a Noemi, elas foram muito bem nas suas colocações, foram felizes no que se posicionaram. Quero deixar aqui bem claro, para que não haja conversa paralela, que aqui não existe combinação de votos. Cada um aqui, cada vereador é soberano e vota conforme ele acha que tem que votar. Não conversei com a Noemi a esse respeito, não conversei com o Márcio, com o Rogerinho, nem com a Paula. Sabia que a Noemi tem apresentado a emenda. Conversando com o doutor Jefferson hoje, eu falei, doutor, apresentou essa emenda, vamos ver se essa emenda é constitucional. Porque nós não podemos votar aqui contra a Constituição, Márcio. Você é advogado, você sabe disso. Então fica aqui muito bem claro, Renato, que aquilo que eu falei foi o motivo do meu voto, porque nós não tivemos um retorno. Eu acho que essa casa merece, sim, ser respeitada. Já que veio um representante da educação, nós conversamos. Toda vez que nós solicitamos para você qualquer coisa pertinente à educação, você foi muito hábil e nos trouxe a resposta quase que de imediato. Então, nós não tivemos essa resposta. Então, aqui não existe situação, não existe oposição. O vereador que foi eleito, ele foi eleito pela população. E ele tem que dar o retorno para a população. E vocês são funcionários públicos, merecem o nosso respeito, sim. Nós não podemos prejudicar a administração, mas também, como disse a vereadora Paula, nós não podemos prejudicar o funcionalismo. E a educação é prioridade em qualquer governo, pois um país melhora, um país cresce, se nós tivermos uma educação diferenciada. E para ter uma educação diferenciada, os professores têm que estar contentes com aquele plano de carreira, eles têm que estar contentes com o salário. Então, a educação é transformação. Então, fica aqui só esse meu término aqui nas minhas palavras, e eu já vou terminar a sessão. Nada mais havendo a ser tratado, convoco os senhores vereadores para a 14ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Cabriúva, a ser realizada em 13 de junho de 2018, quarta-feira, às 19 horas. Agradeço a presença de todos e declaro encerrado a presente sessão ordinária.